Sabe aquela vontade de começar de novo, de virar a página? Todo mundo sente isso, né? Seja no começo de um ano, de uma semana ou de um novo dia. Mas, vamos ser sinceros, por que tantas vezes esses recomeços não dão em nada? Talvez o problema não seja o nosso esforço, e sim a base, o alicerce onde a gente está tentando construir tudo. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Pois é, essa ideia de uma folha em branco tem uma força enorme. É uma energia que move a gente, sabe? A chance de deixar o que não foi bom para trás e focar em construir algo melhor. É um sentimento poderoso. E aqui está o ponto central de tudo. Toda essa energia, toda essa vontade pode ir por água abaixo se a base não for firme. É aquela velha história de construir uma casa na areia. Então a pergunta mais importante talvez não seja o que a gente vai construir, mas sim onde a gente está construindo. Para a gente entender essa ideia de fundação, vamos usar uma imagem bem forte: o altar. E olha, isso aqui não é só sobre religião, tá? Pensa no altar como aquilo que, na prática, ocupa o primeiro lugar na vida de alguém. É o centro de tudo, onde ficam os nossos valores mais importantes, o nosso foco e as nossas conexões de verdade. Ok? Então, o que acontece quando esse centro, essa nossa prioridade número 1, acaba sendo deixada de lado? O resultado é o que a gente pode chamar de um altar em ruínas. E é aqui que a gente chega no coração do problema. Tem uma história bem antiga, lá no livro de Ageu na Bíblia, que mostra isso direitinho. Um povo que teve uma chance novinha em folha de recomeçar. Mas o que eles fizeram? Rapidinho começaram a focar só no conforto pessoal, nas próprias casas, enquanto a fundação da comunidade, o tal do altar, ficou lá abandonado. Agora, olha que interessante esse contraste. De um lado, um altar saudável é o centro da vida, um lugar de conexão real. Do outro, um altar em ruínas é um sintoma. Um sinal claro de que as prioridades estão bagunçadas, de que aquilo que era para ser essencial virou só mais um item opcional na agenda do dia a dia. Isso aqui é o pulo do gato. Não é que o povo tinha deixado de acreditar. A fé ainda estava lá, em algum lugar. O problema era na prática, nas pequenas escusas diárias. Eles, sem perceber, foram reorganizando as prioridades e o que deveria ser o centro foi empurrado para as margens. Diante disso tudo, o primeiro passo para qualquer reconstrução não é sair fazendo as coisas, é parar para enxergar. É preciso, antes de mais nada, ter uma visão honesta de como as coisas realmente estão. E essa fala de Ageu não é uma bronca, sabe? É mais um convite gentil para a gente dar uma pausa e refletir. É um chamado para olhar para a própria vida e pensar, ok, os resultados que eu estou colhendo, eles vêm de quais escolhas? Muitas vezes, a nossa reação automática quando as coisas não vão bem é trabalhar mais, correr mais, fazer mais. Mas a lição aqui é outra. É que a consciência tem que vir antes da ação. Antes de pedir para o povo fazer qualquer coisa, Deus pede que eles primeiro pensem. Isso tudo leva a gente para uma pergunta bem direta, talvez um pouco incômoda, mas necessária. Se a gente for olhar com sinceridade para a nossa agenda, para o nosso tempo, para a nossa energia, o que de verdade está lá no centro? O que está comandando as nossas decisões? Quando as prioridades ficam fora do lugar por muito tempo, uma hora a conta chega. As consequências aparecem. A fonte dessa análise chama isso de uma seca espiritual. Vamos entender como isso se manifesta na prática. E esse é um ponto crucial. A ruína de um altar não é um evento. Não acontece do dia para a noite. É um processo. É uma erosão lenta, silenciosa. Ninguém acorda um dia e decide, hoje vou abandonar minhas prioridades. Não. A coisa vai acontecendo aos pouquinhos, de forma tão sutil que a gente mal percebe. E o roteiro costuma ser esse aqui. Primeiro, aquelas práticas que mantinham a gente no centro começam a virar opcionais. Hoje não dá. Depois, a conexão com os nossos valores mais profundos vai enfraquecendo. O altar vai sendo abandonado aos poucos, até que chega o resultado final. Uma vida que parece super ocupada, mas que por dentro tem uma sensação de vazio. E esse gráfico aqui, nossa, ele resume tudo perfeitamente. Dá uma olhada, a barra de esforço e atividade está lá em cima. A vida está cheia, mas a barra de realização, de propósito, de direção, está lá embaixo. É o retrato de uma vida que tem muito movimento, mas pouco avanço de verdade. Certo, agora a gente chega num ponto de virada na nossa conversa. Porque existe um princípio fundamental para a reconstrução, e é este: a fundação precisa ser consertada antes da gente esperar qualquer resultado duradouro. Primeiro o altar. Essa frase aqui é muito forte, né? Ela diz que qualquer coisa boa, qualquer avanço, qualquer milagre precisa de uma base firme para se manter de pé. Sem uma estrutura sólida, até as experiências mais incríveis acabam se perdendo com o tempo.
É só a gente lembrar daquela história famosa do profeta Elias. Antes de ele pedir para descer fogo do céu, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele não orou de imediato. Primeiro, ele chamou o povo para perto e, com calma, reconstruiu o altar que estava em pedaços. Ele arrumou a base primeiro. E ele fez isso usando 12 pedras. E esse número, claro, não foi por acaso. Ele era carregado de significado. Cada uma daquelas pedras representava uma das tribos de Israel. Ao juntar as 12, Elias estava, na verdade, lembrando o povo sobre a unidade deles, sobre a aliança que eles tinham e, mais importante, sobre quem eles eram de verdade. Reconstruir a fundação era se reconectar com esses princípios essenciais. Ok, a gente já entendeu o porquê de reconstruir o altar. A grande questão agora é como? Como se faz isso na prática? Aquele mesmo texto de Ageu dá umas pistas bem concretas, que apontam para um estilo de vida e não para um evento de um dia só. Olha só que legal como o processo é dividido. Subir ao monte fala de prioridade. É sair da correria do dia a dia, separar um tempo para focar no que é mais importante. Trazer madeira simboliza disciplina, o trabalho diário, o esforço de alimentar essa prioridade. E, por fim, construir o templo aponta para a constância. Não é um projeto de um dia, mas um compromisso contínuo. E o resultado disso tudo, quais são os frutos? Bom, onde o altar é restaurado, um senso de propósito se manifesta. Onde a prioridade principal volta para o centro, a vida parece que começa a fluir de novo, com sentido. E aquela resposta que tanto se buscava, ela começa a aparecer. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Uma pergunta que pode mudar a nossa perspectiva sobre muita coisa. Às vezes, o nosso foco está todo em pedir por resultados, por respostas, por milagres. E se, na verdade, o céu estiver apenas esperando que a gente reconstrua o altar? Talvez a verdadeira questão não seja o que estamos pedindo, mas o que estamos construindo. A grande mensagem é que a resposta que a gente procura pode não vir como um raio, mas sim no processo silencioso e disciplinado de dia após dia colocar cada pedra da nossa fundação de volta no lugar. Fica aí a reflexão.